de Baal. E quando a gente vai ler acerca desse Deus, a gente vai entender que esse Deus, segundo o costume desses povos que adoravam a esse Deus, diziam que ele era o Deus da chuva, da tempestade, o Deus da fertilidade. E quando Acabe casa-se com essa mulher, o costume a qual era exercido na terra de Jezabel, o escritor ele vem dizer que foi colocado dentro de Israel. E logo o povo, através de Acabe, através de Jezabel, vai colocar na sua mente que eles deveriam adorar a Baal, que Baal era o Deus da chuva, que Baal era o Deus da tempestade, que Baal era o Deus da fertilidade. Se Baal não fizesse a chuva descer, as plantações não cresciam. Se Baal não fizesse a chuva cair, descer sobre a terra, os animais não ficavam gordos. Aí o texto vem dizer, irmãos, como se não bastasse esse costume de adorar Baal, o texto vem dizer que ele vem levantar nos montes, vem colocar imagem, vem colocar um culto de adoração a deuses estranhos dentro de Israel. Aí o escritor ele vem destacar no capítulo de número 17, que em meio a essa crise espiritual, que em meio a essa perda de identidade, aonde Israel havia se afastado da presença de Deus, aonde Israel colocou na sua mente que Baal era aquele que deveria ser adorado, o escritor ele vem destacar capítulo 17, versículo de número 1, e ele vai dizer: ora. Por que ora? Ora no advérbio, quer dizer nesse exato momento. Que momento? Quando a crise bateu dentro de Israel, quando o povo já não tinha mais a sensibilidade de servir a Deus, de adorar a Deus, de ouvir a voz de Deus, aonde sacrifício a Deus não era oferecido. Nesse exato momento, aonde a crise bateu dentro de Israel, o texto vem dizer: ora. Esse momento caótico, a Bíblia diz, um homem por nome de Elias, ele se levanta e ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Ele vai destacar que independente da situação que estava acontecendo em Israel, Deus ainda era dono de Israel. Ele vai destacar que independente do que o povo estava fazendo, praticando, Deus ainda era o Deus de Israel. Que Deus ainda era o Deus do povo. Aí ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, habito, perante a minha sensibilidade a Ele. Elias vai abrir a boca e vai dizer: não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra nesses anos, segundo a minha palavra. O texto conta que ele profetiza. Ele não vai profetizar para qualquer pessoa, ele vai profetizar para o homem mais importante que havia em Israel na época, que era o rei Acabe. E a profecia não era aquela profecia que os profetas chegaram lá na presença de Acabe, quando Josafá resolve visitar Acabe, aonde os profetas se levantaram: sobe porque Deus vai te dar vitória. Não, a profecia foi: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu habito, eu estou, não haverá orvalho, nem cairá chuva sobre a terra durante esses anos, segundo a minha palavra. Profetizando, a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: sai-te daqui, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Versículo 4: beberás do ribeiro. Você preste atenção no texto.
Você preste atenção que quando ele profetizou, ele não vai se vangloriar porque ele profetizou para Acabe, não. O texto conta que quando ele profetiza, a voz do Senhor vem a Elias, fala com Elias, dizendo: sai-te daqui, se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. E ele vai dizer: beberás do ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que de manhã leve carne e pão, que ao entardecer leve carne e pão. O texto é interessante que Deus, ele vai falar com Elias, e ao milagre a qual Elias precisava, Deus já tinha dado a ordem. Você não deu glória porque você não entendeu. Talvez você esteja com sono. Deixa eu explicar melhor para você entender. Com o homem Deus fala, com o homem Deus se comunica, com o homem Deus tem um diálogo. Mas com o milagre a qual o homem precisa para caminhar na sua trajetória, Deus já tem ordenado, Deus já tem dado uma ordem para que o milagre vá ao encontro do homem, porque Deus sabe o que ele precisa para caminhar na sua trajetória. Deus já ordenou ao milagre que vá ao seu encontro. Deus ele já deu uma ordem, que o milagre a qual você precisa para sobreviver nessa trajetória, que o milagre a qual você precisa para caminhar nessa trajetória, ele vai ao teu encontro. A Bíblia diz que as aves levavam pães e carne ao amanhecer, e a gente anda para nós ganharmos tempo. O texto conta que as águas secaram. Deus vem mais uma vez, fala com Elias dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva que cuide de você. O texto conta que ele obedece. O texto conta que ele ouve a voz do Senhor e faz aquilo que o Senhor tinha ordenado. Capítulo 18 chega. Após ele fazer um milagre dentro da casa daquela mulher, a Bíblia diz que o capítulo 18 chega e Deus vai falar com Elias: levanta-te, se apresenta a Acabe. Ele obedece à voz de Deus, se apresenta a Acabe. Ele vai dizer que Acabe era o perturbador de Israel. Ele vai lançar um desafio para Acabe e os profetas que se corromperam, que se venderam e estava comendo na mesa de Jezabel. Ele vai mandar que todo Israel seja convocado. E ele vai perguntar ao povo, até quando o povo vai cochear em dois pensamentos. E ele vai dizer ao povo: se Deus é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue a Baal. Mas vai chegar um momento quando o povo estava todos reunidos, que Elias vai olhar para o povo e vai dizer: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ele mandou trazer 2 novilhos, e você conhece a história. De manhã cedo até a meio-dia, os profetas de Acabe clamava, gritava, pulava, se latanhava. Aí Elias vai começar a zombar dos profetas, dizendo: talvez o Deus de vocês estará ocupado, talvez o Deus de vocês estará arrumando a bagagem, a mala, porque ele vai fazer uma viagem. Talvez o Deus de vocês está dormindo. Grite mais alto, clame mais alto. Aí a Bíblia diz que o povo agora começou a pular no altar, que o povo agora começou a se cortar no altar. Aí o texto conta que ao entardecer, quando Baal não respondeu, Elias vai tomar a palavra, vai tomar a responsabilidade para si, vai chamar a atenção do povo. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, conserta o altar do Senhor, e nesse altar que foi consertado, ele vai sacrificar ao Senhor, vai molhar o sacrifício, vai molhar o altar, vai encher de água. Mas a Bíblia diz que ele vai clamar ao Senhor, e que quando ele clama ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, Senhor, escuta a minha oração. Aí a Bíblia diz que o fogo desce e consumiu todo o sacrifício de Elias. O povo fica admirado. Elias dá uma ordem que todos os profetas de Acabe sejam mortos. Acabe volta desgostoso para sua casa, capítulo 19, versículo 1, você conhece o texto.
A Bíblia diz que ele fez saber Jezabel os fatos, os acontecimentos. E a Bíblia diz que Jezabel envia um mensageiro a Elias, dizendo: como foi feito com eles, assim será feito contigo. A Bíblia diz que quando Elias ouve essa fala, ele se levanta, ele foge, ele senta debaixo de um pé de zimbro. O anjo vem, cuida de Elias. Elias continua descansando. O anjo desperta ele, ele se levanta, entra em uma caverna. A Bíblia diz que Deus chega a Elias, manda ele sair. Um vento veio, Deus não falou. Um terremoto aconteceu, Deus não falou. Mas quando uma brisa veio, o Senhor fala. Quando falou com Elias, vai fortalecer a Elias. Ele vai ungir ao profeta Eliseu, que ficaria no seu lugar. E o capítulo 20 ele chega. Chegando o capítulo 20 é interessante para quem gosta de ler a Bíblia, que parece que Deus vai fazer uma aliança com o homem ímpio, que parece que Deus vai ajudar alguém que não praticava a vontade de Deus. Você vai ler o capítulo 20 que a Bíblia diz: ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis, e todo o seu exército para pelejar contra Samaria. A Bíblia diz que ele envia mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel, dizendo: a tua prata é minha, o teu ouro é meu, o melhor das tuas mulheres a mim pertence, o melhor dos teus filhos serão meus. Acabe, que não tinha pulso, que não tinha intimidade com Deus, Acabe vai dizer: sim, meu Senhor. Mas no dia seguinte, a gente vai ver a ousadia desse homem, por nome de Ben-Hadad. Ele vai enviar outro mensageiro dizendo: eu enviei mensageiro a ti dizendo que a tua prata e o teu ouro é meu, as tuas mulheres e os teus filhos são meus. Mas tem uma coisa: o meu povo descerá a ti, vai entrar na tua casa, vai entrar na casa dos teus servos. E o texto diz, a Bíblia aqui, irmãos, que o escritor diz: vai vasculhar a tua casa, aonde houver brecha, aonde houver espaço, os meus servos vai vasculhar, e o que for interessante, e o que for de valor, trará para mim, porque a mim pertence. E se você não der glória, alguma coisa está errado contigo. Mas na tua casa, irmãos, Satanás não vai vasculhar nada. Na tua casa, Satanás não vai entrar, nem vai cantar de galo, pensando que ele pode fazer o que bem entender, porque a tua casa, ela tem dono. Acabe vai reunir, as autoridades de Israel, e vai dizer: está vendo como esse homem procura o mal? Como se não bastasse a prata, o ouro, as mulheres e os filhos, agora quer adentrar nas nossas casas para vasculhar e pegar o que tem de valor e levar para ele. Versículo 8. O texto diz: e as autoridades de todo o povo lhe disseram: não dê ouvidos o que esse homem fala. Acabe fala o mensageiro as palavras desses homens. O homem vai dizer a Ben-Hadad, versículo de número 10 do capítulo 20, a Bíblia diz: assim me faça os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ele disse que iria destruir Israel. Aí você lê o versículo de número 12, que após Acabe mandar mensagem ao rei da Síria,
não te gabe quem se cinge das armas como aquele que as dispõe. Versículo 12 diz: ouvindo ele estas palavras, estando a beber como os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem. Assim se puseram em ordem contra a cidade de Samaria. É interessante nesse texto que enquanto Ben-Hadad se preparava, que enquanto Ben-Hadad arrumava o seu exército, Deus de lá dos céus olhando, glória a Deus, o texto diz, irmãos, que Deus vai enviar um profeta para dizer a Acabe, olha o texto, irmãos, enquanto Ben-Hadad pensava que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, preparando o seu exército, arrumando o seu exército, colocando a armadura no seu exército, o escritor da carta aos Hebreus capítulo 4 versículo número 13, ele vem dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos prestar conta. Enquanto Ben-Hadad pensava, o rei Acabe não sabe, o rei Acabe não conhece, o dono de Israel estava sentado no seu trono, e antes que Ben-Hadad chegasse de surpresa a Acabe, Deus vai se revelar no meio do acampamento, vai levantar um profeta para dizer a Acabe: se prepare para a guerra. Não. Um crente que ora nunca é pego de surpresa pelos inimigos. Oh glória, deixa eu dizer de novo, um crente a qual Deus tem selo nunca será pego de surpresa pelas forças dos inimigos. Quando Ben-Hadad pensava que iria fazer escondido, Deus vai levantar alguém no acampamento para dizer: se prepare. É o texto que fala. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto eles arrumavam, enquanto eles se organizavam, enquanto se vê um profeta Acabe, rei de Israel, ele disse: assim diz o Senhor. Viste toda essa grande multidão? Hoje a entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Olha o texto, versículo 14. Perguntou Acabe: por quem? Com quem? Quem o Senhor vai usar? Quais são as armas? Quais são as articulações? Deus vai falar através do profeta: vai em busca dos jovens, vai em busca dos príncipes. E se você ler o texto, 232 príncipes. Aí você anda mais e ele vai reunir todo Israel, que deu 7.000 homens, ou seja, 7.232 homens. Deus iria usar para trazer milagre para Israel. Olha o texto. Olha o texto. Enquanto Israel saía para a peleja, a Bíblia diz: Ben-Hadad se embriagava, Ben-Hadad bebia com os 32 reis. Mas a Bíblia diz que Israel, os jovens da província, saíram primeiro. Ora, Ben-Hadad enviou espias para saber o que estava acontecendo. O espia viu que eles desciam. Aí o texto vem dizer que ele estava tão orgulhoso de si que vai dizer: se é de paz ou se vem para a guerra, tem uma coisa: tragam todos em vida. Aí a Bíblia diz: saindo da cidade dos jovens, dos líderes da província, e o exército que os seguia, 7.000 homens. Versículo 20. E feriram cada um seu adversário. Os sírios fugiram
e Israel perseguiu. A Bíblia diz que Ben-Hadad escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Versículo 21, saiu o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Versículo 22, o texto conta que quando ele destruiu, quando foi uma grande matança, o profeta se levanta e vai dizer: fortalece-te e atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido há 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti. Se você ler o livro de Provérbios, capítulo de número 4, a Bíblia vem dizer no versículo de número 13 e versículo de número 14, que o escritor ele vai dizer: apega-te à instrução e não se largue, ou não alargues, guarda, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Ou seja, Deus vai usar a Moisés lá no livro de Deuteronômio, nos últimos capítulos, e Deus vai dizer a Moisés, para que Moisés diga aos filhos de Israel: eis que eu vou te dar 2 caminhos, escolhe a vida. Os 2 caminhos eram a vida e a morte, mas Deus é tão bom que vai dizer: escolhe a vida para que vocês possam viver. Aí Deus vai orientar a Acabe através do profeta. Observa o que Deus está te dizendo: daqui a 1 ano Ben-Hadad vai se levantar para pelejar contra você. Deus queria dizer: você não vai ser pego de surpresa. Eles vão até articular, eles vão até tentar se fortalecer mais, eles vão até ter novas estratégias, mas pegar você de surpresa não vai. Era para você ter dado glória, crente. Oh glória. Satanás pensa que vai pegar uma igreja despreparada. Satanás pensa que vai atacar obreiros despreparados. Satanás pensa que vai atacar irmãs despreparadas. Mas Deus está dizendo: me revelei no acampamento para preparar o meu povo, porque quando o ataque chegar, eu tenho um exército preparado. Só não se prepara quem não quer. Só não fica na posição quem não quer. Mas os ataques já estão acontecendo. Mas Deus está dizendo: vai quebrar a cara, Ben-Hadad, porque o meu acampamento está preparado. Escute, Deus não está falando com menino. Deus não está falando com moleque. Deus está falando com homens e mulheres preparados e preparadas para a peleja. E você observe que não é todos. Só tinha 7.232 ou 32 pessoas. Quer ver quem é os preparados, meu pastor? Deixa a perseguição acontecer. Quer ver quem é a mulher de Deus preparada? Deixa a perseguição acontecer. Quer ver quem é o obreiro preparado com maturidade? Deixa a perseguição bater na porta. Deus vai se revelar no acampamento daqui a 1 ano. Se prepare, se organize, prepare os homens, porque daqui a 1 ano ele vai pelejar contra vós. Enquanto Deus agilizava, enquanto Deus preparava Israel, a Bíblia diz que no acampamento dos sírios eles diziam também: só venceu porque foi no monte. Só venceu porque foi lá em cima, lá no alto. O Deus de Israel só é Deus do monte. Tem uma coisa: daqui a 1 ano vamos pelejar contra eles no vale. Era para você ter dado glória. Daqui a 1 ano vamos pelejar contra eles no vale. Aí qual era a estratégia? Vamos tirar todos os 32 reis. Tira do cargo. E agora? Levanta homens para ocupar o lugar dos reis. A Bíblia diz: e ele deu ouvido. Esse texto é lindo por demais. Quando Deus quer honrar alguém, Deus faz os homens se achar que é alguma coisa para mostrar que ele é pó,
que ele é barro, que ele é cinza. Quem é ele? Porque o salmista vem dizer no Salmo 24, verso de número 1: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude de todos os seres viventes. A terra pertence a Deus, a igreja pertence a Deus. Deixa eu ser melhor para você dar glória, que eu gostei desse departamento de blusa amarela. Aí tem Rio Largo, pertence a Deus. E Deus está dizendo: tem uma igreja preparada contra o ataque de Bene-Hadad. Oh glória, oh glória. Ele diz: pelejamos com eles na planície. Olha o certo. Então vocês serão mais fortes do que eles. E é aqui. Não é que Deus fez aliança com Acabe. Não é que Deus estava passando a mão pela cabeça de Acabe. Não. É porque Deus ele foi desafiado. Não. Vou dizer de novo. Não se gabe e não se ache que você é o bonzinho. Não. É porque Deus, ele foi desafiado. E Deus está dizendo: vou honrar o meu nome na tua vida. Não é que você mereça, é porque eu fui desafiado. Não é porque você preste, é porque eu fui desafiado. Olha aqui, decorrido 1 ano, e eu fechei a minha Bíblia. A Bíblia diz que Bene-Hadad passa uma revista para ver como estava o seu exército. E enquanto ele examinava o seu exército, a Bíblia diz, 27, também os filhos de Israel se passou revista e providos de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam de frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. O exército sírio assustava. O tamanho do exército inimigo causava medo. Mas quem era que estava orientando? Quem é que estava guiando? Quem é que estava nas instruções? Quem é que estava na frente do povo? Quem era que ia fazer grande coisa no meio do acampamento do povo? Quem era que ia causar alvoroço no acampamento dos sírios? Não, eu vou dizer de novo. Quem é que iria fazer os sírios baterem cabeça quando Deus começasse a agir no meio do acampamento? Quem era que iria fazer os sírios fugirem da presença de um exército que parecia 2 rebanhos de cabras? Onde as pessoas olhavam, diziam: vai não, vai dar certo não, vai acontecer nada não. Aí Deus olhando de lá dos altos céus dizendo: vai na frente, vai pensando, vai se achando. Aí Deus dizia: vá, a peleja contra ele. Israel sai a peleja. Aí o texto conta: 7 dias ficaram acampados, um olhando para o outro. Mas ao meio-dia, a Bíblia diz que a peleja começa. Em um só dia, 100.000 homens morreram dos sírios. Versículo de número 30. Os restantes fugiram para a cidade de Afec, que quer dizer fortaleza, cidade real dos cananeus. Ou seja, eles pensaram: aqui nós estamos seguros, nada aqui acontecerá. Aí a Bíblia diz que quando eles fugiram, o muro da cidade caíram sobre eles e 27.000 homens morreram. Mas André, o que você quer dizer com isso? Deus, ele foi desafiado e eles disseram: Deus só trouxe vitória porque foi no monte. Aí Deus, para mostrar que ele é Deus, Deus agiliza
organiza o exército de Israel, vai dizer: assim como eu dei vitória no monte, vou dar vitória no vale. Deixa eu dizer para você, levante a sua mão se você crê. Eu entrego o microfone ao nosso pastor. O meu Deus, Ele vai mostrar aos inimigos que Ele é Deus de cima, que Ele é Deus de baixo, que Ele é Deus dos montes, que Ele é Deus dos vales, é Deus da porta aberta, é Deus da porta fechada, é Deus da saúde, é Deus da enfermidade, é Deus, e Deus está dizendo: eu sou Deus dessa igreja, eu dou vitória no monte, eu dou vitória no vale, eu guardo o meu em cima, eu guardo o meu embaixo, mas tudo que foi articulado contra essa igreja não prosperará. Toda língua que foi levantada em juízo, Deus está dizendo: receba autoridade, receba graça, receba, porque eu vou mostrar a Bene-Hadad ao inferno, aos homens, aos articuladores, que eu sou Deus na casa, eu sou Deus no pastor, eu sou Deus nos obreiros, eu sou Deus nessa igreja. Descanse. Deus é contigo no monte, Deus é contigo no vale. Descanse. Que Deus abençoe o nosso pastor.